Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Estaremos aí concluindo o capítulo 5 a respeito do período napoleônico, nas páginas 105 até a página 111, ok? Então vamos lá abrir o livro e vamos para a aula de hoje. Vamos entender então um pouco sobre a política externa de Napoleão Bonaparte, certo? Gente, em 1806, já tinha falado para vocês na aula passada que ele tinha se consolidado na França e na Europa. Então, em 1806, ele impõe uma tentativa de vencer a Inglaterra sem que tenha que enfrentá-la em uma batalha militar, porque ele sabe que a Inglaterra possui um poder, né, na sua marinha mais potente do que a França e ele não quer se arriscar e enfrentar e perder uma batalha contra a Inglaterra. Então ele impõe em toda a Europa um bloqueio continental. Ninguém podia vender e nem comprar nada da Europa. Nenhum país da Europa poderia fechar acordos comerciais com os ingleses, sob pena, certo, de o seu monarca ser deposto, certo, e o rei Napoleão, né, o imperador Napoleão, colocar ali, impor um outro monarca que seja parente, seja amigo, seja alguém do seu lado ali para governar aquela nação. Então não era interessante de forma nenhuma fechar esses acordos com a Inglaterra, a princípio. Por quê, professor? Porque a Inglaterra era a principal produtora e fornecedora de diversos materiais, diversos segmentos ali para os países da Europa. A perda desse acordo com os ingleses era muito prejudicial para diversos países, como por exemplo, né, a Rússia, certo? Também ela se sentia muito prejudicada ao perder esses acordos com os ingleses. Os ingleses, em contrapartida, impõem um bloqueio marítimo contra os navios que estavam ali tentando fechar acordos com a França para impedir que esses navios chegassem e abastecessem a França. A Inglaterra impõe então um bloqueio marítimo, porque é na marinha que a Inglaterra tem seu braço mais forte. Para você ter uma ideia, as nações que se recusavam a fazer acordos com a Inglaterra, elas acabavam sofrendo esse bloqueio marítimo também. Então, se você não fizesse acordo com a Inglaterra, você também era vítima desse bloqueio marítimo. Então, você ficava entre a cruz e a espada. Se fechasse acordo com a Inglaterra, poderia ter sua nação invadida por Napoleão Bonaparte. Se não fechasse, poderia ter seus navios confiscados pelo bloqueio marítimo dos ingleses. Então, ficava ali sem saber o que fazer. O rei português, por exemplo, em 1811, Dom João VI, o que é que ele faz, gente? Ele diz a Napoleão: beleza, Napoleão, tranquilo, cara, eu não vou fechar acordos comerciais com a Inglaterra de forma alguma, mas por debaixo dos panos, escondidas, né, o, o rei português fechava acordos comerciais com a Inglaterra. Era tudo escondido, era tudo armado ali para que Napoleão não descobrisse. Então, Dom João VI fechava esses acordos e fazia as coisas ali para que Napoleão Bonaparte entendesse que ele estava obedecendo ao bloqueio continental. No entanto, Napoleão descobre a jogada do rei Dom João VI e invade Portugal em 1808. É quando então a família real portuguesa abandona Portugal e foge para o Brasil neste ano. E então Napoleão ali impõe uma derrota ao exército português que ficou para lutar naquele momento e acaba dominando os portugueses por um período de tempo ali. Outra nação que fura o bloqueio continental é justamente a Rússia, né? Ela continua mantendo seus acordos com a Inglaterra e então Napoleão declara guerra à Rússia, né? Declara guerra ao czar russo. O que ocorre é que o Napoleão invade a Rússia justamente próximo ao seu inverno, ao momento mais frio que a Rússia vai passar. E os exércitos russos acabam recuando no seu território para que Napoleão Bonaparte, com as tropas e soldados franceses, avance sobre o território russo
e morram de frio. É uma tática, né, de abandonar o território para atrair o inimigo. Para você ter uma ideia, Napoleão vai à Rússia com 500 mil soldados franceses. Só por conta do frio, da fome e de algumas doenças, morrem 400 mil soldados franceses. Apenas 100 mil soldados conseguem voltar para casa. A França é derrotada pela Rússia e Napoleão volta envergonhado. Ele sofre diversas pressões internas, né? Há um grupo chamado de restauradores que queriam restaurar a monarquia e usam justamente a derrota de Napoleão para a Rússia como um desses motivos para a saída de Napoleão. E eles querem restaurar o rei, a monarquia e tudo mais. E existe outro grupo que também pressiona Napoleão, que são os jacobinos, que querem que Napoleão saia do poder e que volte a República da França e seja tudo restaurado no sistema republicano, ok? Então já estava ali se avizinhando o fim do período napoleônico. Os principais motivos, de fato, né, foram diversos. A derrota para a Rússia foi só o estopim, certo? Mas os principais motivos nós podemos aí elencar como o afastamento da classe burguesa. Ele se afasta da burguesia, a burguesia francesa é muito forte. Ele perde o apoio popular, principalmente pelos seus elevados gastos, e não atende às necessidades das populações. Ele tem um verdadeiro fracasso no bloqueio continental. Os países não estão dispostos a desobedecer a, acordos que tem com a Inglaterra, não estão dispostos a abrir mão desses acordos, e há diversas nações que furam o bloqueio continental. Ocorre também alguns fenômenos naturais, como a seca e um frio rigoroso na França, que traz péssimas colheitas e aumenta a miséria do povo na França. O povo está revoltado com os altos gastos com guerras que Napoleão, né, tem enfrentado nos últimos anos. Por fim, ocorre então a derrota para os russos e um fortalecimento dos restauradores, que era aquele grupo lá que queria que a monarquia fosse restaurada, certo? Até que ocorre então a Batalha de Leipzig, certo? Como foi isso, professor? Essa batalha ela ocorre através de uma aliança formada por Suécia, Áustria, Rússia e Prússia. Prússia é que veio da origem, né, posteriormente à Alemanha. Então, todas essas nações estão sob a liderança da Inglaterra e em 1813 eles derrotam, né, a França e Napoleão é deposto em 1814, a partir do Tratado de Fontainebleau, certo? Em 1814. Ele foi deposto e preso na ilha de Elba, apesar que ele tinha o governo dessa ilha, mas ele estava de fato preso. Essas nações elas restauram a monarquia na França. O rei, né, Luís XVIII assume o trono, certo? E restaura de fato a monarquia na França, ok? Todos esses países aos quais eu citei, Inglaterra, Suécia, Áustria, Rússia, Prússia, são países que têm a monarquia como forma de governo. E eles pretendem que a França mantenha essa forma de governo, porque eles se viam ameaçados, certo, pela República Francesa. Então ele assume o trono e passa a exercer a monarquia. Napoleão ele acaba fugindo da ilha de Elba, ele restabelece o governo, o império, né, a partir da batalha de Waterloo, e ele consegue governar por 100 dias na França. Só que ele sofre novamente uma nova derrota e é preso na ilha de Santa Helena, onde ele vem a falecer em 1821, ok? Ocorre em 1814 o Congresso de Viena, que essa reunião ela inicia em 1814, quando Napoleão foge da ilha de Elba, ela tem uma pausa, ela se reinicia em 1815, que foi entre as monarquias na Europa. Eles visavam então combater o movimento republicano e qualquer outro movimento revolucionário.
Isso indiretamente fortaleceu a Inglaterra, porque sem a França na jogada, os ingleses conseguiram despontar no poder militar, econômico e influência internacional. A França deveria pagar uma indenização para cada uma das nações envolvidas no Congresso e perderia também algumas partes dos seus territórios conquistados. Deveria ser elaborado constituições em cada uma dessas nações que dessem direitos aos camponeses e aos burgueses, entretanto, sem ameaçar o poder da monarquia. Eles estavam aqui, foi uma reunião, um congresso para manter, para eles acharem estratégia de manter o poder da monarquia, ok? Eles restauram as monarquias de Portugal e Espanha, certo? Que foi devastada por Napoleão. E a Inglaterra se retira da frente do Congresso, nomeia Rússia, Prússia e Áustria como líderes e diz, olha, apliquem as regras e as leis que nós decidimos aí no Congresso e liderem esse Congresso e levem as nossas decisões para frente, mas nós vamos estar nos retirando para vocês poderem exercer essas atividades. Essa ficou conhecida como a Santa Aliança, certo? Entre Rússia, Prússia e Áustria para poder manter esse sistema monárquico, ok, gente? Gente, essa foi a aula de hoje. Leiam o material, retirem as dúvidas, revendo o vídeo. Vou estar mandando exercícios por áudio. Tenham boa sorte na resolução dos exercícios e até mais. Tchau, gente.